Olá, amigos, vocês estão na República dos Santos, onde você não perde nunca, mas quem perdeu hoje foi o Santos. O Santos fez, depois de uma bela fase de pré-Libertadores muito boa, né? Fez bons jogos contra o Sportivo Lara e depois contra o São Lourenço. O segundo jogo não foi tão bom, mas foi o suficiente para se classificar. E isso fez com que o Santos fosse para a fase de grupos da Libertadores. E hoje, quando existia uma expectativa muito grande com o time na fase de grupos da Libertadores, fez uma estreia lamentável. Novamente, o técnico Roland acho que foi infeliz na escalação. Ele inventou o Pará como meio de campo e jogou o Madison para a lateral direita. E isso fez com que o time ficasse sem nenhuma saída de bola, né? Porque quando os técnicos usam essa invenção de dois volantes, que isso antigamente não existia no futebol, isso era para que os laterais, que antigamente eram apenas laterais, criou-se os dois volantes para os laterais se tornarem alas, poderem descerem e se tornarem opções de saída de jogo, né? E o Santos ficou um time totalmente, botou os dois volantes, mas parece que ele não deixa os alas subirem, o Madison e o Felipe Jonathan não passaram no meio de campo, e o Santos ficou totalmente sem saída de jogo, sobrecarregando o Pirani e marcando ele, se tornou uma situação fácil, obrigando o Santos muitas vezes a dar chutão para frente e pior, muitas vezes num campo molhado, num campo alagado, uma chuva torrencial que caiu aqui em Santos, prejudicando muito tecnicamente o jogo, o Santos ainda insistindo em tocar a bola para lá e tocar a bola para cá na defesa, onde um erro geralmente é fatal. Além do fato do João Paulo não ser um goleiro que não tenha técnica com os pés, ele é fraco com os pés, ele é um bom goleiro, mas com os pés ele é fraco. Além disso, desrespeitando o fato de você estar jogando num campo alagado, onde uma bola pode parar, uma bola pode brecar no meio do caminho e se tornar uma jogada fatal para o time adversário. Não foi muito diferente do que aconteceu do primeiro gol do Barcelona, mas a gente chega lá. O primeiro tempo, apesar da chuva muito violenta, o Barcelona foi um time que se impôs o tempo todo, não deixou o Santos respirar, marcou a saída de bola do Santos. O Santos não conseguiu criar situações, ficou acuado e várias vezes o Barcelona criou chances de gol. Eu acho até que o resultado final de 2-0, se a gente pegar para analisar, foi até pouco, porque o Barcelona foi um time que oprimiu o Santos, comprimiu o Santos e ganhou muitas bolas, muitas saídas de bola do Santos, pararam nos pés dos jogadores do Barcelona, criando situações de contra-ataque, e por sorte o Santos acabou chegando no final do primeiro tempo com 0-0, mas já era perceptível que o Barcelona dominava o jogo, o time do Santos não tinha saída de bola, o Pará no meio de campo não era opção para saída de jogo, o Alisson nunca foi essa opção, porque o Alisson é um jogador que exclusivamente de marcação. O Alisson é o tipo de jogador que funciona no time quando você libera o lateral para subir. Se você tem um jogador como o Alisson e contar como ele para a saída de bola, você está perdido, porque ele não sabe fazer isso. Os passes dele são invariavelmente errados. Também não é um jogador que chegue bem na frente. E assim o Santos ficou meio que entupido lá atrás. E aquela irritante passe para lá, passe para cá, vai para o Luan Pérez, volta para o Kaique, vai para a lateral, volta, não saindo para depois no final dar um chute lá para frente. O Marinho na frente, um jogador que ainda está muito abaixo, é difícil de acreditar que o Marinho foi o melhor jogador da Libertadores ano passado. A gente precisa descobrir até quem é o Marinho, se é o que jogou ano passado, ou se é o que sempre jogou medianamente em times como o Ceará, como o Grêmio. O Marinho, quando veio para o Santos, era banco no Grêmio. Fazia muito tempo, inclusive, que não jogava. Aqui foi uma grata surpresa. Mas veio de contusão, está muito longe de ser o jogador que foi no ano passado, entendeu? O Soteldo tem boas e más atuações, hoje não foi um dia muito feliz do Soteldo. Tá certo que jogadores técnicos são prejudicados quando o campo está molhado, com a chuva que caiu, mas é aquela história, a chuva caiu para os dois lados. O Barcelona não se intimidou nenhum minuto com a chuva.
E outra coisa que parece que o time do Santos não aprende, principalmente alguns jogadores como o próprio Marinho. Juiz de Libertadores não dá falta nenhuma. Não adianta cavar, não adianta dar cambalhota, pirueta, gritar, chorar, porque eles não dão. Só dão fratura exposta. Entendeu? Então eu acho que falta consciência de o que é a diferença disso. É incrível dizer que esse time foi vice-campeão da Libertadores ano passado, porque os juízes de Libertadores eles não dão falta. E o time acabou ficando acuado no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo na mesma situação, sem nenhuma substituição, e acabou sendo acuado pelo Barcelona, e numa saída de bola, onde o Pará perdeu a bola ali na saída de bola, querer sair jogando, não tem técnica para isso, perdeu uma bola ali é fatal. O time do Barcelona inteligentemente caiu pela esquerda, o cara cruzou muito bem para trás e o cara até com certa facilidade fez o gol. A partir daí o Santos tentou fazer algumas modificações, começou a trocar, botou o Lucas Braga na frente, entrou no lugar do Pirani, botou o Soteldo para armar o jogo, mas não conseguiu criar grandes situações. O próprio Marinho muito bem marcado, o Santos perdendo várias jogadas de meio de campo, o time do Barcelona armando muito bem os contra-ataques, e perdeu várias chances de gol, várias chances que foram criadas nessa situação do time do Santos na ânsia de ir para frente, se desarmava lá atrás. O meio do campo do Santos ficou totalmente desabitado, as segundas bolas eram todas do Barcelona. E o Santos, sem saber, a chuva deu uma diminuída, isso poderia melhorar mais o fator da criação, mas ainda assim o campo estava aquém do que é um campo seco, porque alguns lugares ainda tinha um pouquinho de água, a bola corria demais, sempre fica muito mais difícil criar. E foi nessa situação que o time do Barcelona armou um outro ataque, e numa jogada com certo azar do Pará, que já tinha falhado no primeiro gol, a bola passou pela defesa toda e o Pará foi tentar tocar na bola e tocou ela para o gol. Foi azar, mas foi mais um bom contra-ataque, um bom ataque do Barcelona, que já vinha fazendo para merecer o segundo gol. A partir daí, o time do Barcelona se limitou a garantir o resultado, se colocou lá atrás, mas vocês vejam bem, o Santos deu 8 chutes a gol no segundo tempo, nenhum chute no gol. O Santos, por nenhum momento, mesmo tendo mais posse de bola, mesmo mais tendo domínio de campo, não conseguia criar situações de opressão para o time de perigo para o time do Barcelona. O que fez a gente crer que a derrota foi mais do que merecida. Foi muito decepcionante, mas foi mais do que merecida. E depois eu acho que o Roland deveria ter simplesmente entrado com o Balieiro e deixado parar lá na lateral, não entrado com o Matos. Foi outra invenção para mim que ele fez. Depois ele pegou e corrigiu isso, botou o Balieiro no meio de campo com o segundo volante para jogar do lado do Alisson, botou o Pará, mas aí o time já estava naquela de desespero, já não se pensa, já confunde velocidade com pressa e acaba a grande maioria dos ataques do Santos foram infrutíferos. O goleiro do Barcelona não fez uma defesa sequer, entendeu? E depois o Lucas Braga tentando pela esquerda, depois ele acabou botando o Caio Jorge no lugar do Marcos Leonardo, que pouco fez no jogo, mas não conseguiu grande coisa. O jogo foi realmente todo do Barcelona. E, por fim, outra coisa irritante, né? O Marinho precisa perder essa mania de ficar caindo em campo, fazendo drama, o time perdendo e ele fingindo que parece que a pose que ele faz parece que foi fratura exposta que ele teve. E dá 10 segundos, 30 segundos, joga o spray mágico lá, o cara sai andando e continua jogando. Outra coisa que a gente muitas vezes percebe que o time está acéfalo foi, faltando 5 minutos para acabar o jogo, o Soteldo vai bater uma falta do meio de campo, vai todo o time para a área e ele tenta chutar no gol. Ele não é nenhum
Ele não é nem o Roberto Carlos para ter um chute potentíssimo para fazer gol dali. E o Santos tinha que ter chutado mais a gol durante o jogo, porque um campo molhado é sempre muito perigoso para os goleiros. Mas parece que são coisas primárias que o time acaba não fazendo, que o time acaba esquecendo, e depois de dominado 2-0, a gente volta a dizer, o Santos foi para cima e não criou exatamente nada. Quanto às atuações individuais, né? O João Paulo não teve culpa nos gols, mas ele não pode ficar fazendo esse jogo de toca para lá, toca para cá, porque ele já várias vezes criou situações de saída de bola errada e cria contra-ataques para os adversários. Muitos não aconteceram o gol, mas esse jogo não funciona com o João Paulo. O Madison na lateral direita foi um jogador que não passou do meio de campo, ficou limitado a marcar, mesmo assim algumas vezes até vacilou. No segundo jogo, gol foi nas costas dele, mas também foi uma perdida de bola do Pará que ele não teve muita culpa. O Vinícius Balieiro entrou e quando entrou na lateral, no meio de campo, o Pará foi para a lateral, melhorou o setor ali, mas não se conseguiu apoiar de uma forma incisiva o Marinho para se criar situações. O Kaique e o Luan algumas vezes se atrapalharam nas saídas de bola, todos os dois tentando sair jogar com o campo molhado, uma coisa que é muito perigosa. Felipe Jonathan foi outro jogador sem efetividade nenhuma, conseguiu pouquíssimas coisas. No final do jogo tentou 2 chutes de longe, nenhum dos dois foi no gol. Entendeu? O Alisson foi um jogador que se dedica muito, marca muito, mas é incapaz de criar uma jogada de ataque, de criar uma jogada vertical. É uma limitação que o Santos tem no meio de campo. O Pirani apareceu muito pouco, ficou sozinho na saída de bola, que se dedicou bastante, tentou marcar a saída de bola do time adversário, mas criou poucas situações. Na frente, o Soteldo não conseguiu ser um jogador efetivo no primeiro tempo, jogando na ponta. Depois, no meio de campo, também não estava numa noite feliz, não foi nada bem. Lucas Braga tentou algumas jogadas, mas também não fez grande coisa. O Marcos Leonardo passou totalmente em branco no jogo, foi um jogador que praticamente não se viu em campo. O Caio Jorge, que entrou no lugar dele, também pouco fez. O Santos criou poucas situações para os centroavantes, por isso eles passaram desapercebidos. E o Marinho, aquilo que eu já falei, um jogador que precisa se conscientizar que na Libertadores não tem falta. Vale tudo, o juiz é válido. No final, ainda entrou o Lucas Lourenço no meio de campo, ainda tentou correr, mas criou muito pouco. No final do jogo teve uma falta absurda, 3 faltas seguidas no Lucas Lourenço. Ele acabou perdendo a bola, gerou um contra-ataque com o Barcelona, mas não gerou gol, e o juiz não deu nada. Enfim, uma estreia decepcionante. Vamos torcer para que agora, contra o Boca, que é muito mais difícil, o Santos tente se recuperar desse resultado bem adverso, né? O Santos que vai ter uma semana difícil, joga com o Novo Horizontino, depois joga com o Corinthians, depois pega o Boca, depois pega o Bragantino. Não queria estar na pele do Roland, que hoje mais uma vez inventou para mim na escalação. Se ele fizesse o simples, teria sido bem melhor. Vamos torcer para que ele deixe um pouco de ser professor Pardal e faça o feijão com arroz, que, como dizia o Muricy, muito faz o técnico que não atrapalha. É isso aí, você esteve na República dos Santos e deixe seu comentário, participe, não brigue, não discuta, apenas deixe seu comentário, converse com os amigos, porque aqui é a República dos Santos e aqui todo mundo é amigo. Um grande abraço do Ricardo Pérez e até a próxima!